Pronto, vamos lá. A segunda parte aqui do vídeo, né, a gente vai fazer essa atividadezinha aqui. Vai ser uma placa sendo submetida a uma pressão nessa região aqui. E a gente vai usar o recurso de simetria. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. E a gente vai fazer essa análise com simetria. Então, eu vou ter aqui, nessa região aqui azul, eu vou ter uns fixed support. E vou ter uma pressão de 5 vezes 10 a menos 2 megapascal. Nessa região aqui vermelha. Tá? E aí eu vou fazer duas análises. Uma linear e uma não linear. E mostrar a vocês as diferenças de resultado. Tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para o ANSYS. Eu instalei agora a versão mais nova, né? Então as frescurinhas aqui aparecendo. Vou fechar aqui e vou começar uma do zero aqui. Então vamos lá, eu vou usar esse carinha aqui. Tá fazendo outra análise aqui, vou usar aqui. Então vamos lá. A princípio o problema é similar, tá? Então eu vou colocar aqui, chamar esse cara aqui de linear. A gente primeiro roda a análise linear e depois a gente muda, tá? Então eu vou abrir aqui o Space Clean para a gente fazer a geometria, desenhar a geometria aqui. A gente aproveita e já faz uma pequena revisão de desenhar e fazer a geometria, tá? E fazer também simetrias na geometria. Deixa eu abrir aqui o Space Clean. E aí uma coisa que eu sempre digo às pessoas, né? Claro, a gente sempre começa a trabalhar com a área, então a gente não é experiente, né? Ninguém começa sênior, né, numa área. E aí, só depois de ter estudado, ter ido atrás de conhecimento, eu percebi que era um risco, né? Você tá usando um software sem saber exatamente as limitações daquilo que você está fazendo, tá? Então, às vezes eu dou essa dica aí, né, pro pessoal sempre ter muito cuidado quando faz as análises, estudar, perguntar, compartilhar as dúvidas, porque você pode estar entrando numa furada sem saber o que está acontecendo, que é o caso, por exemplo, de não linearidades que estejam na análise, né? Ou você não está considerando, ou você está tendo um resultado que não é real, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A diferença que dá, e você tem que ter muito bom senso. E aí você pergunta, tá, professor, mas o que é um grande deslocamento para você? Mas bem, eu uso algumas coisas para ter uma ideia se eu já ultrapassei, né, por exemplo, a parte linear da análise, né? Então, por exemplo, eu sei que quando a gente vai trabalhar com um material que não tem muito bem definido, né, o limite de escoamento ali, o que é que o cara faz? O cara bota 0,2% de deformação. Então eu trabalho em cima disso, de 0,2, 0,5. Se eu avaliar lá a minha análise e ver que está com a deformação excessiva, eu já sei que eu não estou mais na região linear, tá? Então é uma dica que eu dou. Bem, abrir aqui o Space Clean, vou fazer aqui a minha geometria. Então vou fazer aqui de uma forma mais simples, tá? Vou selecionar aqui o plano ZX, tá? Vou fazer aqui um círculozinho. Deixa eu só ver aqui para não esquecer, né? Ele tem um raio de 200, né? Então vamos lá, ele tem um diâmetro de 400 aqui, o meu carinha aqui. Então eu tenho lá 400. Deixa eu só voltar aqui. Então ele tem um diâmetro de 400, tá? Então é um disco aqui de 400 e internamente alguém está pedindo para entrar aqui. E internamente ele tem eu vou fazer um retângulo aqui. Vou definir aqui como a partir do centro, né? Então quando eu clico aqui no centro, ele cria aqui meu retângulo. E esse retângulo ele tem arestas de 200 por 200, que é onde vai ser aplicado
a minha carga de pressão. Eu poderia, né, isso aí eu poderia fazer isso aqui, como se diz, eu poderia usar essa geometria total aqui, né, se eu quisesse. Outra coisa que eu vou fazer aqui para minha análise é fazer essa linha aqui, tá? Vou colocar ela aqui perpendicular à minha, tem um ângulo aqui de 135, tá? Para dividir aqui a minha geometria. Então, vou colocar ela aqui perpendicular, né? 135, fica perpendicular a tangente aqui a minha. Vou aproximar aqui, ó. Fica um ângulo reto, né? E aí eu subdivido. Pronto, terminei aqui a geometria. Eu vou agora pro comando pull, tá? Ele gera aqui várias faces, tá? E agora o que eu vou fazer é simplesmente partir aqui a minha geometria em um quarto, tá? Eu podia trabalhar aqui, não tem problema nenhum, é um problema pequeno, tá? Mas eu vou partir a minha geometria, tá? Então vamos lá. Já mudou aqui o cara aqui. Eu criou uma outra aba, né? Porque essas coisas aqui é tudo misturado numa aba só, né? Sketch Design era uma coisa só, agora ele mudou. Então vamos lá, eu vou criar aqui planos com esse comandinho aqui, tá? Vou dar um corte aqui, outro corte aqui. Então vamos lá, vou clicar aqui no comando de plano, tá? A técnica é o seguinte, né? Eu quero fazer um corte no plano XY, então o que é que eu faço? Clico aqui, ó, no eixo Z, que é o eixo que está perpendicular a esse plano. Quando eu faço a visualização, eu simplesmente clico. Então eu dei dois cliques, né? Primeiro aproximei o mouse e cliquei na origem, tá? No eixo Z. Aí ele criou esse plano aqui, que vai ser usado como ferramenta de corte. Eu quero também fazer um corte no plano YZ, então eu venho aqui, aproximo o mouse do eixo X e aí confirmo com um clique. Veja que eu criei dois planos, tá? Que é o que eu preciso para fazer o corte. Tenha cuidado com esse comando, porque às vezes o cara não sabe, fica clicando aqui, ele vai criando milhares de planos. Quando você olha aqui para o lado, tem uma porrada de plano, tá? Bem, depois disso eu vou vir aqui com um comandinho aqui de split body, tá? Seleciono toda a geometria e aí quando ele ativa esse serrote aqui, tá? Eu simplesmente vou clicar na entidade que vai fazer o corte. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já vai fazer o corte aqui, ó. E esse comandinho aqui é só para dizer o seguinte: você quer permanecer com as duas, com a geometria inteira, ou você quer deletar alguma coisa? Se eu clicar aqui agora, ele vai sumir com a parte do corte, ó, tá? Quero fazer um segundo corte agora, ó. Clico novamente, veja que o serrotezinho fica ativo, ó. Então eu clico aqui, ele já fez o corte, ó, já dividiu em duas porções. E eu simplesmente, se eu não quiser, só é clicar aqui. Se eu não quiser, é só dar um ESC e sair do comando, tá? Então veja que agora ele fez o corte para um quarto de simetria, tá bom? Vou desabilitar aqui os planos, só para questão de visualização, tá? Bem, tenho aqui toda a minha geometria. Eu posso também criar os name select, tá? Então eu posso selecionar isso aqui, vir aqui na aba Groups, tá? Clicar aqui no botão Create New Name Select ou Ctrl G, tá? Você que sabe. Aqui eu vou colocar Fixed Support, né? Que vai ser a região que vai estar fixa. Aqui essa região eu vou colocar simetria 1, ou poderia ser simetria XY, só porque, enfim, nome você faz do jeito que você quiser, tá? Vou criar outro aqui, simetria 2, pronto. Só para facilitar lá na hora, tá bom? Pronto, fiz aqui minha geometria, vou sair aqui do Space Clean. E agora eu vou abrir a minha análise. Tudo que eu estou fazendo aqui não é novidade nenhuma para vocês, tá?
não há novidade nenhuma do que eu estou fazendo aqui. Vou abrir agora o mecânico para a gente fazer a análise, tá? O material que eu estou usando é o estrutural steel mesmo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês que vocês têm esse mesmo material, você tem ele a versão não linear, tá? Ele vem com um modelo de material para você fazer, para você usar em análise não linear quando você quer considerar a plasticidade do modelo, tá? Isso também faz uma diferença grande, que também vou mostrar para vocês hoje. Espero ainda hoje mostrar essas diferenças que são importantíssimas, tá? Deixa eu carregar aqui a geometria. Pronto, baixo. Aqui ele está com a interrogação que a gente precisa. Deixa eu ajustar aqui, né? Milímetro. Tem a espessura de 1 milímetro, tá, no meu material. A análise aqui ela é bem comum, né? Sim, antes disso eu vou criar aqui as simetrias do modelo aqui, tá? Então eu clico aqui, ó, na pastinha aqui B4, né? Então eu tenho aqui o comandozinho de simetria. Eu vou criar aqui uma pastinha. Dentro dessa pastinha eu posso criar uma região de simetria, tá? Então aqui eu vou ter a primeira região de simetria. Não vou selecionar diretamente aqui, ó. Vou fazer pelo name selection que eu criei, tá? E aqui eu seleciono o simetria 1, tá? Aqui vocês tenham cuidado com esse comando, porque você precisa indicar para ele qual é o eixo normal ao plano de simetria. Bem, como eu estou trabalhando com um plano YX ou XY, né? A coordenada que está perpendicular na minha simetria é Z, tá? Se você não preencher isso aqui corretamente, não tem o comportamento que você espera de uma simetria, tá bom? Tenham cuidado com isso aí. Vou fazer a segunda, mesmo procedimento, name selection, tá? Simetria 2. Aqui, coincidentemente, né, por padrão já bota o X, é o nosso X, né? Porque é ZY o plano e o que está perpendicular a ele é o eixo X, tá? Então isso aí vai funcionar, porque simetria nada mais é que você não deixar transmitir perpendicular ao seu eixo de simetria os deslocamentos, enfim, as temperaturas, as variáveis que você quer avaliar. Bem, feito aqui a simetria, vamos fazer aqui a malha. Eu vou gerar uma malha aqui. Não sei se eu coloquei alguma coisa de malha aqui. Não coloquei nada. Vou rodar aqui uma malha simplesinha aqui.
É, só para mostrar a vocês. Então eu vou fazer aqui a minha análise, tá? Eu vou aplicar aqui as condições de contorno, vou aplicar aqui um fixa suporte, vou aplicar um name selection na geometria, tá? Vou aplicar agora uma pressão, tá? Então nessa região aqui, aquela região quadrada, tá? Eu devia ter colocado um name selection, mas acabei esquecendo, tá? E vejam que como eu fiz aqueles cortes ali na geometria, ó, a minha malha ficou também guiada por essas divisões, tá? E aqui é 5 elevado a menos 2, tá? Megapascal. E é uma pressão normal a minha superfície aqui. Pronto, feito isso, vou colocar aqui, né, os resultados de deformação direcional. No caso aqui eu estou interessado em Y, então eu venho aqui e determino que eu quero Y. Lembrando que essa deformação total é a raiz quadrada de U ao quadrado mais Y ao quadrado, de V ao quadrado mais W ao quadrado, tá? E vou também colocar aqui o resultadozinho de tensão de vomizes, tá bom? Vou rodar aqui minha análise. Nada demais, né? Assim, é tudo que a gente já sabe fazer. A bronca é exatamente essa, parece com aquilo que você já fez, né? Só que aí tem um perigo, que é exatamente o seguinte: como você não tem noção de que isso aqui vai dar um grande deslocamento, ele vai cuspir um resultado. E aí, se você não tiver experiência, você termina empurrando esse resultado para frente, para o teu orientador, para o teu cliente, para o teu chefe. E aí você vai ter problemas, ó. Ele deu um errozinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que pode ser. Ok, o fixes. A pressão está correta, menos 2. Já acho que eu já sei o que é esse aqui. Ele está com análise 3D. Tem que ter cuidado com isso aqui, talvez eu esqueça. A gente faz um desenho aqui, esse carinha aqui, ó. Tem que lembrar de alterar essa análise para 2D, tá? Toda vez eu esqueço isso e dá esse probleminha, tá? Então não esqueço, né? Vou mandar ele atualizar aqui. Espero que ele reconheça aqui a geometria. Você foi onde você envia, foi? Ou em configurações? Como? Vai lá em envio, Para aí você. tá, desculpa, fui rápido, né? Vai lá em envio em propriedades. Aí ele aparece essa tela do lado, você só é clicar em Geometry, que aí ele aparece para cada um deles, né? Eu vou mostrar aqui com mais calma, tá? Só para não... E aí você altera lá a análise de 2D para 3D. Aí qual é a diferença disso, né? A diferença é que você aí vai poder trabalhar com modelo axissimétrico, estado plano de tensão, estado plano de deformação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então quando eu venho aqui, ó, eu deixo aqui desligado para não ficar muita coisa na tela, tá? Mas você vem aqui em View, ó, tem várias coisas que você pode ativar. Uma delas que eu gosto é isso aqui, ó, propriedades, tá? Então quando eu clico aqui, ó, para cada linha dessa aqui do meu Analysis System, ele mostra as propriedades de cada um, tá? E aí quando eu clico aqui na célula B3, né, eu tenho essa opção aqui para alterar a análise. Ó, já tá frescando aqui. Eu tenho, ó, deixa eu ver que você vai entender. A diferença tá aqui, tá vendo, ó? Porque aqui agora eu habilito isso aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui planos stress, colocar aqui o material. Ele não está entendendo, ó. Ele perdeu aqui a informação do link da geometria. Tem que ter cuidado com isso.
Então aqui, ó, quando eu clico aqui, ele mostra essas propriedades, né? Então aqui você altera de 2D para 3D, tá? Senão ele vai, inclusive, além de mudar o tipo de elemento, tá? Além de mudar o tipo de elemento, quando ele está fazendo análise 2D, você tem uma análise diferente que seria 3D, tá? Eu vou tentar aqui, para não perder tempo mais, eu vou tentar aproveitar a geometria que eu já fiz, tá? Vou tentar ver se ele consegue enxergar essa geometria. Ele faz isso, toda vez que você erra, ele não consegue pegar mais o link aqui. Deixa eu salvar aqui. Ele não consegue conectar mais a estrutura, o desenho no caso. Deixa eu ver se ele consegue abrir agora. Fica na ansiedade de fazer rápido e termina pulando passos. Tem que ter cuidado com isso aí. Antes, nas outras versões não fazia isso, né? Mas a cada versão eles colocam melhorias e piorias, como a gente brinca lá. Começa a botar bug aí nas versões novas que às vezes você nem sabe. Depois vem uma nota lá avisando. Coisas da informática. Deixa ele abrir aqui, ver se ele não vai perder o link, tá? Ó, o plugin tá frescando, tá vendo? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então vamos lá. Então aqui a gente fez a análise, né, linear, tá? Então a gente tem um modelo de superfície. Tem aqui as simetrias, tá? Foi criada aqui uma malha. Foi colocada aqui, né, uma condição de contorno, né? A geometria fixa e a pressão, tá? Então foi feita essa análise, a análise linear, tá? E ela nos deu esse resultado. Então ela me deu uma deflexão, né? Uma deformação de 49 milímetros. E outra coisa também que a gente tem que observar é a questão da escala, tá? Então veja, eu tenho uma placa que ela tem diâmetro de 400 milímetros, né? Então ela teve uma deflexão de quase mais de 10%, né? Do comprimento característico dela, né? Então é uma coisa a se avaliar, né? Se pensar, tá? Então não é tão comum isso, tá? Então isso também também tem muito a ver com o conhecimento da física, né? Se você conhece uma chapa muito espessa, você sabe que ela tem esse comportamento mesmo, né? E tem uma deflexão, mas aí tá muito exagerado e aí você tem que ter esse cuidado. Então aqui o estudo é exatamente igual, a grande diferença está aqui, ó, na análise settings, tá? Esse análise settings, a partir de agora, a gente vai usar muito. Veja que ao longo do curso eu não falei nada sobre ele, tá? E aqui, ó, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, né? Então, no análise settings, né, por padrão, aí ele vem o número de steps, tá? 1, tá? Step and time, também 1. O que é que está acontecendo? Como eu estou trabalhando com análise linear, e eu estou colocando um único carregamento, então eu trabalho com um único step. Mas imagine que essa chapa eu fizesse assim. Eu vou aplicar essa pressão no primeiro step. No segundo step eu vou aplicar uma carga de torção nela. Enfim, o que é que ele faz? Ele resolve para essa carga e depois resolve faz a superposição e resolve para essa outra carga. O que acontece aqui é que eu tenho agora um solver, cadê? Essa parte aqui de solver control, eu tenho uma opçãozinha aqui, ó, chamada large deflection, tá?
E ela, por padrão, ela vem desligada, porque você não está ativando o solver não linear. Então, para que eu possa, né, levar em consideração as não linearidades da minha estrutura, eu preciso deixar isso aqui ativo, primeira coisa, tá? Como é um probleminha simples, eu deixei essa parte do substep no automático, tá? Então, resumindo, a diferença de uma análise linear para uma não linear, para esse caso aqui, foi simplesmente ativar o large deflection, tá? Então você tem sempre que ativar isso aí. Se você esquecer, ele vai rodar uma análise linear. Ponto. Feito isso, você roda a simulação e aí você vai ter aqui os resultados. E aqui de uma simulação que estava me dando quase 50 milímetros de deflexão, né, do comportamento aqui, ó. Então a chapa ela tá fazendo essa deformação aqui no linear, estava da ordem de 50 milímetros, tá? Quando eu venho aqui para as deformações, ó, para as tensões, eu tenho uma tensão aqui de 177 que está abaixo do limite de escoamento da minha estrutura, tá? E uma outra novidade, veja que a gente só alterou um parâmetro aqui no análise 7, tá? Por enquanto, foi ativar o large deflection, tá? E uma outra agora é essa aqui, ó, no solution, tá? Como é que eu faço para ver esse gráfico? Quando você tem aqui o solution, normalmente ele está aqui, ó. Ele está ativo como solver output, que é o arquivo de log do ANSYS, tá? Então isso aqui a gente já tinha visto, né? Para tentar ver o tipo de elementos. Então ele dá toda a característica do meu modelo. Então era isso que a gente tinha. Na análise linear ele só apresenta isso. Quando eu ativo o large deflection, ou seja, eu estou no solver não linear, eu tenho outras opções aqui, ó, para você ver. Se você ativar isso, né, e tiver na análise linear, ele vai mostrar nada. Como aqui é uma análise não linear, ele vai fazer a divisão da estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu coloquei aqui tudo automático, né, não subdividi a aplicação da carga, eu só fiz ativar, o programa se encarregou de fazer isso. Então foi o que ele fez, ó, ele começou com 100% da carga, ó, ele foi aplicando, e se vocês observarem aqui, ó, ele convergiu em um único step, tá? Então esse problema é tão simples para ele que ele conseguiu convergir em um único step. Ele dividiu aqui, ó, mas ele aplicou a carga e à medida que ele foi fazendo as iterações, né, porque esses números aqui são as iterações, ele chegou na convergência. Se ele não tivesse chegado na convergência da carga, o que é que ia acontecer? Ele ia fazer uma biseção aqui, tá? E ia partir para um novo substep e aí ele começar a dividir. Quando acontece isso, ele não consegue chegar numa solução legal. Então, por isso que você tem que vir aqui e alterar esse carinha aqui para você poder dividir os substeps de acordo com o que você quer, tá? Então, a primeira coisa que a gente aprende é o que? Para fazer uma análise não linear, eu preciso ativar essa opção aqui de large deflection, primeira coisa, tá? E aí vocês observam um resultado completamente diferente, tá? Da minha análise. Uma outra análise que eu queria mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar aqui, e aí vocês tentam fazer em casa, porque se eu tentar fazer aqui ao vivo, aqui, acho que vai dar erro de novo também. Então, para evitar transtornos, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui é aquele outro exemplo da barra que eu estava mostrando para vocês. Vou abrir aqui o exemplinho da barra. Então, assim, do ponto de vista de construção de contorno, setup, geração da malha, é a mesma coisa. Então, aquela barrinha, tá? Eu vou abrir aqui o não linear para a gente ver aqui os resultados, tá? E a gente vai dar uns prints aqui na tela para mostrar para vocês.
Eu queria que vocês tentassem tentar reproduzir na versão de vocês aí na R2, ver se dá algum erro, tá? Pode ser que tenha alguma coisa aí que mudou e eu não estou percebendo agora, porque a versão R1 vai expirar daqui a 6 dias, tá? Então quem está usando ainda a R1 se liga porque ela vai expirar. Eu estou usando veja que ele abriu com a R1 aqui, então vamos lá. Vamos ver aqui o probleminha. Eu tenho aqui a barra, né? É uma barra com uma geometria bem simples. Fiz uma malhazinha aqui, tranquilinha, tá? No meu análise settings, tá? Eu não ativei nada, então observem exatamente isso, ó, o Laje Deflection, ele está desligado, isso aqui é padrão, então toda vez que você abrir uma análise, ela vai estar com esses carinhas aqui todos no padrão, tá? Fixei a barra aqui, uma vigazinha engastada na extremidade, e eu apliquei uma força de 1000 newtons, tá? Então, é basicamente isso. Quando a gente vem aqui, ó, para a solução linear, ela está tendo uma deflexão de 51 milímetros, né, da posição original. Uma coisa também que ajuda aqui na análise não linear é você vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, esse tipo de visualização, tá? Então, o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele mostra a barra, né, a viga indeformada e a deflexão que ela está tendo, tá? Isso é interessante. Outra coisa que vocês têm que ter cuidado é isso aqui, ó, no Auto Scale, tá? Por quê? Porque isso aqui é a visualização, ó. Veja que tá, você pode colocar ela na escala real, tá? Aqui não fez muita diferença, mas vocês têm que ter cuidado com isso aqui, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com análise não linear e tiver grande deslocamento, é bom vocês colocarem escala verdadeira, porque às vezes, ó, ele alterou aqui, ó, que eu posso amplificar esse efeito, ó, tá? Então ele faz isso, às vezes ele faz isso por conta própria. Então você tem que ter um controle sobre o que você está fazendo, senão você tem uma interpretação errônea, tá? E aqui, ó, na análise, se você olhar aqui, ó, vou voltar aqui a visualização para os elementos, ó, vou colocar aqui. Então você vai ver que eu tenho uma região aqui que já ultrapassou o limite de escoamento. Então eu fiz a análise, imagina aqui, eu não conheço nada, apliquei a carga que o cliente mandou, né, o professor mandou, meti carga e eu percebi que tem uma região aqui, nesses nós aqui próximo ao engastamento, atingiu 397. Eu sei que esse cara aqui é 350, então eu ultrapassei o limite de escoamento aqui. E aí eu sei que essa análise aqui, esse resultado já não vale mais nada, né? Isso aqui já não... Ou eu mudo a carga e digo, vou aplicar 500, 300 aqui, e aí obviamente ele proporcionalmente vai entrar aqui na região elástica, tá? Então de cara eu percebi, né? Fiz a análise, eu não sabia de nada, fiz a minha análise e percebi que uma região ali fisicamente está coerente, né? Assim, você vê que tem aqui a linha elástica no centro, né? Que é aquela região que nem tem compressão nem tração. E essas fibras aqui, que são as que são mais exigidas aqui, né, no comportamento, ó. Então eu tive aqui um pico aqui de tensão, como era previsto, né, para uma viga engastada, tá? Claro que essa malha aqui eu posso fazer um estudo de malha, né? Essa malha aqui ainda está bem grosseira, tá? Poder fazer uma análise de malha, mas enfim. E aqui uma coisa bem importante é isso, tá? Eu não mudei nada, como a gente vinha fazendo. Aqui no Solution, se você colocar, ó, eu deixei o gráfico de convergência, não aparece nada, tá? Mas ele tem sim um log aqui, tá? No Solve Output, aí ele mostra, tá vendo? Ele mostra tudo, mas não tem a opção, ó, do gráfico de convergência, tá? Porque isso é uma análise linear, ele resolve uma lapada só isso aqui. Vamos agora para não linear. Eu só fiz dar um duplicate, né? Vim aqui, deu um duplicate aqui na geometria, né? Ele aproveitou tudo. Eu apenas agora fiz uma nova mudança, tá? E aí é essa mudança que vai determinar essa questão do análise não linear.
é a mesma simulação. Eu fiz uma cópia dela. A diferença agora é que eu vou ativar o solver não linear, tá? Então é a mesma. A única coisa que eu mudei foi aqui, ó, no análise settings, tá? Exatamente isso, ó. E nesse aqui especificamente, ó, eu fiz, né? A carga vai ser uma carga única, né? Uma carga de 1000 newtons aqui. Só que aqui, ó, no auto time step, ele bota controlado pelo programa. Eu ativei para ele definir por substeps. Então, o que foi que eu fiz, ó? Eu dividi aqui a minha estrutura no máximo em 30 substeps, ou seja, ele pode ir partindo a simulação em 30 substeps, tá? Aqui eu coloquei, né, no mínimo um substep para poder simular, tá? Aqui eu coloquei o tipo ativei aqui, ó, o large deflection, tá, para on, tá? E basicamente só foi isso. Quando eu fiz isso, né, então aqui eu vou ter o gráfico de convergência. Observe que ele começa, né, a fazer a convergência. Veja que aqui está de 0 a 1, ó, ele aplica uma carga pequena. À medida que vai tendo a convergência, né, o balanço de força, e aí o resíduo vai diminuindo, ele vai aumentando a carga gradativamente. E aí a cada substep, que é dessa linha, de uma linha verde para uma linha verde, eu vou convergindo, e ele vai aumentando a carga. Ele vai aumentando, e aí ele consegue atingir aqui a convergência final com 100% da carga aplicada, tá? Então, se ele não tivesse conseguido, ele ia dar, ou tentar fazer uma bisseção, ou dar um resultado de erro, né? Ia dizer que não conseguiu. E aí, o que é que acontece agora? Eu tenho aqui uma deformação total, que ela é bem maior do que aqui eu tinha feito na análise linear, porque ela é proporcional. Então, ele deslocou 400 milímetros, e eu estou em escala real, ó. Eu estou em escala real. Então, se eu colocar aqui agora, ó, vê a diferença. E eu fiz isso de propósito, porque eu coloquei como se fosse uma viga bem comprida mesmo, para um vão bem exagerado, tá? Para mostrar exatamente isso. É como se eu tivesse um tubo bem grande, um metalão bem comprido, e botasse uma carga lá na ponta, né? Então, do ponto de vista da estrutura, ela ia ter realmente um deslocamento muito grande. Obviamente, com essas fibras aqui, como elas tiveram elas foram se deslocando, então eu não atinjo grandes tensões aqui, mas nessa região que está engastada, aí eu tenho um problema seríssimo, né? Que observe que na ponta aqui da minha viga, ó, eu não tenho, né? Eu tenho cargas bem pequenas, só que depois eu começo aqui na região que está engastada, eu tenho cargas muito grandes, tá? E aí eu já sei que eu plastifiquei o meu material. E aí o que acontece aqui? Deixa eu ver se aqui não tem um gráfico, né? Não fez, tá? E aí eu precisei ativar. Então veja que quando eu fiz isso, ó, e aí se você olhar aqui no gráfico, ele não conseguiu convergir rápido, porque é uma situação bem grotesca, né? Ninguém vai fazer isso que eu fiz aqui. Eu queria só mostrar exatamente essa questão aqui dos gráficos. Agora eu vou pegar, e aí já falando de material, o que foi que eu fiz aqui nessa análise, ó? Eu vim aqui, copiei novamente e ativei, ó, coloquei na simulação o mesmo material, só que agora ele com um comportamento que ele vai atender a plasticidade, tá? Então o que é que acontece aqui? Eu estou dizendo que esse material é um material BISO, né? Que é de bilinear isotropic hardening, tá? Então o que é que ele faz? Enquanto eu tenho aquela curva, né? Eu tenho uma curva aqui, tensão deformação, ela é bem característica, né? Então quem já viu um ensaio, ela é assim de fato, né? Ela tem uma região linear e depois ela faz isso aqui, né? E aí o que acontece? Nesse tipo de modelo, né? É uma simplificação que ele está fazendo. O que é que ele diz? Eu tô considerando que esse material
ele tem essa região aqui linear, e essa região aqui ele se comporta assim, ó, como uma reta, tá? Claro, se meu material está com esse comportamento aqui, isso dá um erro muito grande. Mas para alguns materiais, como o caso do aço 1020, um A36, tá? Isso aqui não dá um erro muito grande, tá? Você pode fazer esse comportamento. E aí, se você olhar, ele chama de bilinear, por quê? Porque eu tenho duas retas lineares, tá? E aí eu consigo representar a região plástica. Então, esse material que eu estou mostrando aqui para vocês no ANS, ele já tem essa componente, tá? Na próxima aula, por conta do adiantado aqui, eu vou mostrar a vocês como pegar. Eu tenho uma planilha que eu fiz, que eu peguei um ensaio de tração e saí extraindo informações para poder modelar o comportamento não linear do meu material e achar exatamente, ó, essas constantes aqui, tá? O limite de escoamento, beleza, né? Mas aqui é o meu módulo tangente, tá? Que é uma propriedade que eu tenho que colocar no meu modelo bilinear. Então eu alterei aqui, ó, eu saí de um aço, né, que ele só trabalha com duas constantes, né, que a gente já conhece, e agora estou trabalhando com material que, se ele ultrapassar o limite de escoamento, eu consigo trabalhar na região plástica. Então veja que são duas coisas, né? Primeiro eu fiz uma análise linear, depois eu simplesmente ativei para uma análise não linear, mas o material ele não levava em consideração a plastificação. E agora estou fazendo a terceira simulação, levando em consideração a plastificação do material, tá? Então vou abrir aqui o modelo, o terceiro modelo. Então veja aqui que são várias coisas que a gente tem que levar em consideração. E veja que eu só estou analisando grandes deslocamentos e a questão do material. Semana que vem a gente vai ver a parte de contato, tá? E aí contato também gera uma não linearidade, que agora a gente vai botar uma montagem dentro da simulação, tá? Que até então a gente está pegando só um único corpo e simulando. Agora a gente vai colocar uma máquina, né? Um conjunto mecânico todo montado dentro da estrutura, tá? Então aqui, obviamente, eu reduzi a minha viga, né? Porque aquilo ali estava exagerado, tá? Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é exatamente o seguinte, né? Estou aplicando uma carga extremamente grande, ó, 6.500 newtons, tá? Engastei e agora eu ativei, obviamente, o meu Large Deflection, tá? Aqui eu coloquei 100 substeps. Aí você vai dizer assim, Ângelo, como é que tu sabe quantos substeps tu vai colocar? Cara, isso aí às vezes é muito empírico, porque o que acontece? Você bota para rodar e vê que a estrutura é bem complicada. Só para vocês terem ideia, para você tentar representar um ensaio de tração no ANS aqui, eu tive que fazer 200 substeps, porque antes disso ele não conseguia convergir. Ele sempre fazia bisseção e terminava não convergindo, tá? Então esse tipo de coisa realmente é com a experiência, tá? Você tem que ter uma noçãozinha e ir trabalhando. Então eu ativei aqui o substep, coloquei 200 e aí eu fiz aqui o total deformation, tá? Obviamente a deformação ela dá bem menor, tá? Observe que eu estou colocando sempre escala real, mas se você olhar aqui o comportamento da viga, ó, ela não tem aquela curvaturazinha que vocês estavam vendo naquele, parecia um bambu, né? Uma vara de pesca, né? Você vê que aqui nitidamente ela vem, né? E aqui ela fica como se fosse uma reta, né? Isso você consegue perceber numa régua. Se você aplicar uma carga, né, você engasta a régua, uma régua que você tem em casa, e você aplicar uma força no centro dela, você vai perceber que a fibra próxima ao engastamento ela está sofrendo tração e compressão, mas a ponta da régua ela só fez se deslocar, ela não teve nenhum efeito de deformação, tá? E aí eu coloquei aqui, né, as tensões do material, tá? Então vocês viram lá que esse material que eu coloquei lá, ele tem o limite de escoamento de 250. Então eu já sei que ele atingiu uma região de plastificação,
tá? E aí foi que eu fiz, né? Eu criei esse gráfico aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. E aí o que é que esse gráfico está mostrando? Que para essa região aqui, tá? Eu peguei esse pontinho aqui, eu peguei esse elemento aqui, que é essa região aqui, e aí eu mostro, né, que eu ultrapassei aqui o limite, né? Então eu fiz um gráfico aqui, deformação específica por tensão. E aí o que acontece, né? Eu atingi aqui os 250, ele está representando a parte plástica, que é uma linha reta, né? Isso é uma simplificação. Existem outros modelos, tem modelo de Chaboch, enfim. E aí você precisa de mais constantes, mas isso aqui eu acho que dos não lineares é o mais simples de você representar e extrair essa informação do ensaio de tração. Então aqui eu tive, né, essa deformação, e aqui, ó, quando eu retiro a carga, ela não volta para esse ponto inicial. Ela fica aqui com essa deformação permanente, tá? Então isso você só consegue fazer se você tiver com o Large Deflection ativado, tá? E aí você pergunta, por que tu colocasse dois steps, né? Você vê que eu tenho dois steps. Porque o que foi que eu fiz? Eu apliquei a carga e depois tirei a carga, para exatamente fazer esse efeito aqui do gráfico, tá? Senão não ia acontecer isso. Eu apliquei a carga e retirei. Depois que eu retirei, ó, eu continuei com a deformação permanente, tá? Por isso que aqui no análise settings, né, eu coloquei dois steps. Então, no primeiro step eu apliquei a carga de 6.500 e no segundo step, né, isso aqui você pode ver de forma tabular, né? Então no primeiro eu apliquei a carga total e depois eu descarreguei a minha estrutura, né? Então eu apliquei e depois soltei, né? Eu apliquei a carga e tirei, basicamente isso, né? Então para isso que funciona aqui os steps, tá? Então para cada step eu podia fazer várias coisas, eu podia colocar uns 3 steps e mudar a carga. Agora é flexão, eu vou botar torção, então eu posso colocar. E o substep ele diz respeito, né, a essa questão da convergência aqui gráfica, né, da minha análise não linear. E outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: no análise settings, ó, esse step and time, ó, eu coloquei 1. Isso aqui significa dizer que eu estou colocando 100% da carga. Se eu colocar 0,1, né, aqui eu estou colocando, na verdade, ó, ele começou aqui com 100% da carga. Ó, aí você vê logo que quando eu tento botar a carga total, ele dá uma biseção, tá? Eu fiz isso de propósito para tentar mostrar esses efeitos aqui. Mas se você vier aqui no análise settings e mudar isso aqui, por exemplo, para 0,1, você vai perceber que o gráfico aqui ele vai ficar menos não tanta biseção. E aí o que acontece? Ó, quando tem uma biseção, ele vem aqui, ó, pegou e reduziu a carga e saiu incrementando aos poucos, ó, e aí ele conseguiu convergir, foi convergindo os time steps. Aí ele se empolgou aqui, ó, e aí ele fez outra biseção, só que ele não volta para o zero, né? Ele vai tentando convergir até atingir, ó, o load step, né? Que o load step é aquela carga de 6.500 convergida, tá? Então ele conseguiu fazer a convergência. Claro que eu não ajudei. Na hora que eu deixo isso aqui, ó, padrão, que ele deixa isso aqui padrão, eu não estou ajudando ele. Ele fica aqui se lascando todinho para poder convergir, tá? Então uma sugestão depois vocês podem fazer esse mesmo exemplinho aqui. Isso aí eu vou pedir que vocês façam, tá, em casa, para fixar melhor, mas que vocês percebam isso, tá? Na hora que vocês mudarem aqui o análise set e colocar 0,1, e outra coisa, né? Aqui ele convergiu, ó, eu coloquei 100, ó, mas ele convergiu com menos substeps, então não precisava aqui, ó, de tanto, não precisava colocar 100 substeps, tá? Eu coloquei 100 aqui, mas por trauma, né? Às vezes você bota pouco e ele não converge, tá? E aí ele conseguiu convergir a carga, tá? Então são essas duas coisas que eu queria mostrar para vocês. E aí o que é que eu vou pedir para vocês, né? Eu não vou... Professor,
Ângelo, Oi, para ainda falar, nessa Ricardo. figura, Oi. onde tem a parte que o senhor colocou a aplicação da força lá no canto ali, naquela árvore do projeto ali, força. Sim. Essa força está aplicada no centro ou na aresta superior ou inferior? Aqui eu usei Ou- face, tá? Hein? Aqui eu usei face, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está distribuindo essa força ao longo da face. É diferente, Ricardo. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e aplicar, que é uma coisa que você tem que evitar, é aplicar, por exemplo, numa aresta. E aí, se eu aplicar isso numa aresta, a gente já sabe que isso pode dar um problema de singularidade, né? Eu posso ter um ponto com a tensão muito grande. Então, o que é que a gente faz? Aplica numa face e ele distribui essa entre os nós da face, tá? Se você olhar aqui a malha, o que é que ele vai fazer aqui? Ó? Quando eu estou aplicando numa face, então ele está distribuindo aqui a minha carga entre esses nós aqui. Se eu venho aqui, ó, e seleciono um único nó aqui, ele vai aplicar toda a carga nesse nó. E aí eu posso ter aquele problema de singularidade, tá? E aí você vai dizer, Ângelo, mas lá no meu problema real, essa face não é a face toda, é só uma região. E aí o que é que você faz para tentar deixar o mais fiel possível, né, ao teu modelo? Eu faço o seguinte, eu faço um slice aqui na geometria para que ele, como eu fiz lá na chapa, para que eu possa aplicar exatamente naquele ponto, né? Porque obviamente a carga, ela no mundo real não consegue ser necessariamente pontual, né? Eu vou tentar distribuir isso. A não ser que você está aplicando a carga com uma ponta, né? Eu tenho lá, sei lá, uma punção e aí realmente tem um pontinho ali muito pequeno e está concentrando toda aquela carga. Mas no geral você tem o que? Você tem um gancho, você tem um olhar, você tem essas estruturas que estão sendo içadas, né, na estrutura, tá? Então, isso aqui também é uma pergunta bem interessante, cara, porque você tem que ter cuidado aqui na aplicação. Nesse exemplo aqui, eu apliquei na face, tá? Eu poderia aplicar na aresta? Poderia, mas eu poderia ter um problema aqui de singularidade, tá? Eu ia ter uma carga muito grande em um único nó e ele não distribui, tá? Por isso que eu optei na face. Observe que Tudo bem, é porque eu estava só querendo comparar com o exercício que nós estamos fazendo, né? do Porque lá, olhar, sim, daquele olhar, ou daquela viga encastada, a aplicação pelo exercício, ela pede para colocar numa aresta que passa no centro geométrico da isso. figura, certo? Mas nesse caso, estou entendendo que ele deve considerar ela distribuída na face vertical, né? Isso. Naquele caso lá do olhar, vocês vão aplicar ele na aresta mesmo, tá? E aí tem uma diferença, porque aí você vai pensar, poxa, aquilo ali é um olhar. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui que isso é importante que você está falando, tá? Aqui tá tranquilo, né? A gente já viu. Eu vou abrir aqui o olhar, tá? Na verdade, eu vou mostrar o que vocês vão ter que fazer, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu tenho ele pronto aqui. Eu vou guardando aqui as coisas. É esse aqui. Eu acho que é. Será que é esse? Não sei. Deixa eu abrir aqui isso. Porque que aí isso é importante. A aplicação da carga é uma das coisas mais que às vezes você fica com problema, né, de tentar identificar como aplicar a carga. E às vezes você não sabe se ela vai ficar distribuída, né, se o que você está escolhendo está correto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho ele pronto aqui. Ó, aqui é a análise, né? É o exercício que eu queria que vocês fizessem, que eu quero que vocês façam, né? Eu queria não, eu quero, né? Então vamos lá, ó. Fixa suporte, tá? Então veja que ele aqui é uma chapinha. Tô pegando as arestas, tá?
Aqui eu tô... E aí esse fixed support ele está representando, por exemplo, como se eu tivesse uma estrutura de parafuso ou uma solda, onde eu não estou levando em consideração o tipo, né, de fixação. Que isso também influencia quando a gente for ver semana passada a parte de parafuso, tá? Porque aí eu tenho um cisalhamento, enfim. No caso da carga, o que é que está sendo feito aqui, ó? Eu estou usando aqui a geometria, que é a aresta, tá? Só que olha para o olhar. Imagina que eu vou, por exemplo, passar uma corda por aí. Pela experiência de vocês, e vocês sabem disso, se eu colocar uma corda aqui, obviamente essa fibra aqui debaixo do olhar é que vai estar de fato tendo contato com a corda. E mesmo que a corda ela seja do mesmo diâmetro, ela entra aqui meio que forçada, na hora que eu colocar a carga aqui para baixo, eu sei, né, isso a gente já sabe, que essa metade aqui do meu olhar é que vai estar suportando a compressão, tá? Então por isso que aqui nas cargas eu tenho esse tipo de condição de contorno, onde ele vai considerar só a carga sendo feita nessa região, que aí isso aqui tem a ver com a parte de contato, tá? Que eu vou estar falando semana que vem. E aí faz muita diferença a análise. Como essa viga, né, ela foi assim, eu lancei o resultado quando a gente ainda estava fazendo só análise linear e não pensando nos contatos, tá? Então eu não falei sobre esse cara aqui. Mas, por exemplo, eu poderia ter desenhado aqui um olhar de uma corrente, jogado aqui uma corrente. E aí como é que ia ser esse contato, né, de um cilindro, né, que é um caso um elo de corrente, com essa parte aqui da circunferência, né? Então eu tenho que tratar esse contato. E aí para deixar a minha simulação mais realística, eu tenho que usar esse cara aqui, tá? Então essa pergunta que Ricardo fez, ela é bem pertinente, porque realmente isso aqui é uma simplificação, tá? Isso aqui não representa a realidade. Agora a pergunta é quanto isso vai ficar longe da realidade. Por isso que, apesar de ser uma disciplina de fluxo de estrutura, onde eu tenho que falar de volumes finitos, CFD, eu não podia deixar de passar pela parte não linear, porque senão o cara começa a achar que tudo na vida é linear e às vezes tem esses problemas de contato, de grande deslocamento, e aí você pode ter uma visão deturpada, né, da realidade ou da simulação. E aí você vai simular uma coisa que precisa ter uma análise cuidadosa de contato, e aí você vai se dar muito mal, né? Você não está representando bem a distribuição de esforços, tá? Então, no caso aqui, eu não solicitei isso porque vocês não tinham ainda estudado a parte de contato, tá? E aí na parte de contato, como as peças vão interagir umas com as outras, nas superfícies, elas vão entrar em contato umas com as outras, eu preciso dizer qual é o comportamento, né? Qual o atrito, né? Então, isso que eu vou falar na próxima aula, tá? Vocês não percam cenas do próximo capítulo, tá? Ainda aproveitando esse momento, professor, ainda nessa figura aqui, agora o senhor mostrou, eu percebi que o senhor colocou como fixo, né, só um dos furos, não colocou o segundo, não? Coloquei os dois. Já que necessário? Coloquei os dois aqui. Peraí, coloquei os dois. Ah. Tá os dois aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, tem duas X, tá? Desculpa, porque eu não tinha entendido essa parte, não. Obrigado. Mas faz toda a diferença, tá, Ricardo? Obviamente, isso aqui ficando fixo, né, eu vou gerar aqui, ó. Vou gerar aqui nessa região aqui. Deixa eu botar aqui tensão, né? Então, provavelmente eu ia gerar aqui uma diferença muito grande aqui de resultado, né? Por conta que isso aqui ia estar solto, né? Então, toda essa região aqui, ela ia se deslocar, né? Ela ia ter uma liberdade aqui para se deslocar. Então, esse perfil aqui mudaria completamente, né? Essa parte de baixo, né? Aqui continuaria praticamente parecido, mas aqui ia mudar porque todos esses nós aqui eles iam tender a se deslocar para a esquerda, tá? Então aqui é mais ou menos o resultado aqui que vocês vão obter na casa de 189, tá? Então esse é basicamente o exercício. E eu quero que vocês, nas atividades, vocês realmente façam essa discussão, né? Do que vocês estão vendo de resultado, tá?
é importante essa coisa crítica na gente para que a gente não faça simulação de qualquer forma, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito extenso, tá?